Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 7, depois de Jonas. Hoje nós vamos ler o livro de um profeta menor e aprender com ele. Miqueias, capítulo 7, vai ser transmitido aqui pela Carol. A Carol vai nos ajudar na versão NVT, nova versão transformadora. Miqueias 7, nós vamos ler dos versos 1 a 8 e depois o verso 11 e aprender um pouco com esse profeta, Ivani. É interessante, tem muita coisa interessante. Ok? Que Deus nos abençoe na leitura. Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Agora o verso 11. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Palavras do Senhor. Que Deus nos ajude na meditação da palavra desta manhã. Tem algumas frases que nós encontramos na internet. Eu vou citar algumas delas. Quando se pesquisa sobre a palavra raiva ou impaciência. Uma frase é: não perca a serenidade. Outra: a raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado. Já ouviu essa? A mágoa envenena o coração. Essas são algumas frases, como gotas de esperança, de sabedoria, num ditado popular que buscam ajudar as pessoas na busca pela paz. São palavras importantes, mas com efeito fugaz, com efeito temporário, com efeito que não se sustenta ao longo do tempo. São frases como uma pastilha de mentos para alguém que está com uma infecção bacteriana. Ela pode até aliviar a dor, mas não cura, não resolve o problema. São frases que hoje nós encontramos no TikTok, no Facebook, na conversa do cafezinho, num momento ali. Não, olha, a raiva não fica com ela não, ela faz mal à saúde. O rancor, ele estraga o fígado, meu amigo, não fique rancoroso. A mágoa, ela envenena o coração. São gotas de sabedoria popular que visam o nosso bem, mas tem um efeito muito efêmero, não se sustenta, não é enraizado, né? A raiz do problema do mal no mundo é que o mundo jaz no maligno. Neste mundo em que nós vivemos existe mentira, desordem, violência, corrupção e dor. São realidades malignas que existem porque o mal está no mundo e que nos tentam a sentir raiva, mágoa e rancor. Esse mundo caído nos leva a sermos tentados a ficarmos rancorosos, magoados e com raiva por conta do mal que existe. O apóstolo Paulo, ele sabia isso muito bem. Por isso o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra a pessoa com a qual você está com raiva ou magoado,
Essa não é a nossa luta, não perca tempo com isso. A nossa luta é contra principados e potestades, em outras palavras, contra o mal. Por que Paulo foi capaz de falar isso? Porque o apóstolo Paulo teve os olhos dele abertos para a realidade do maligno no mundo. Paulo foi despertado para a realidade do mal no mundo, mas mais do que isso, ele foi, dona Divani, empoderado pelo Espírito Santo para transcender esse mal. O que é transcender o mal? O mal continua, mas eu já não sou mais deste mundo. Eu sou uma nova criatura, eu sou um peregrino, eu nasci de novo e eu transcendo esta realidade do mal que existe no mundo e por isso eu sou chamado a ser sal e luz no mundo. Diante da maldade que há no mundo, meras palavras positivas não são suficientes. A resolução do problema do mal no mundo, no qual nós estamos inseridos, se dá apenas em Jesus Cristo e no novo céu e na nova terra que Ele prometeu. Em Jesus, nós podemos sim ter vida nova. Em Jesus, nós somos lavados, justificados, regenerados. Em Jesus, recebemos o poder do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades e evangelizar. Os problemas do mal, eles permanecem até o novo céu e a nova terra. Porém, nós temos disposição e a força do Espírito, temos combustível suficiente, Djalma, para enfrentar tudo isso e não cairmos rancorosos, magoados ou com raiva. Deus nos ajuda, como peregrinos que somos, a lidar com a maldade que existe no mundo, transcendendo ela. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero falar para você que está precisando de uma palavra. Não de palavras positivas, meras palavras positivas. Continua firme, tudo vai dar certo. Não fica irado, não fica com raiva. Eu não quero dar palavras de seres humanos, mas eu quero compartilhar com você a palavra viva. E eu quero te lembrar quem você é, porque é isso que os profetas fazem. Em Cristo Jesus. Eu quero te lembrar que você tem todo o combustível para enfrentar essa luta. Então venha comigo, preste atenção. Se estiver com sono, fica de pé. Fique aqui porque tem a palavra do Senhor para a sua vida. O texto de hoje é um texto de um profeta. Os profetas do Antigo Testamento eram pessoas às quais Deus abriu os olhos para a maldade que existe no mundo e para o efeito do pecado no mundo. O mal, ele entrou no mundo quando os próprios seres humanos escolheram viver contra Deus e por conta própria. Houve uma ruptura entre o Criador e a criatura. E quem rompeu foi a criatura. Ela quis seguir o seu próprio caminho, um caminho longe de Deus. E Deus permitiu. Deus falou, tá bom, então pode sair do jardim do Éden. Então saia desse jardim, se é isso que você escolheu, esse caminho do conhecimento do bem e do mal. E aí esse ser humano, ele foi caminhando. Se é por aqui que você quer ir, então vá. Ainda que doa o coração do Pai, vá, siga os seus passos. E aí o ser humano deixa a comunhão com o Pai, que se expressa ali naquele jardim onde a vida florescia, e passa a seguir o próprio caminho. Os profetas então eram pessoas às quais Deus deu o discernimento espiritual para compreender o mal no mundo e deu uma palavra. Os profetas foram capazes de discernir as consequências do mal deste caminho que os seres humanos escolheram. Eles aprenderam a discernir as coisas do alto e a andar por fé e não por vista. Os profetas, eles ficam e lamentam muito o efeito do mal no mundo, mas eles viviam pela fé. Apesar de ter os olhos abertos para o mal, eles tinham a força de Deus pela fé, porque pela palavra eles sabiam que Deus não abandonou os seres humanos à própria sorte. Porque Deus, Vinícius, ele conduziu os seres humanos para fora do jardim do Éden, mas ele não abandonou. Então o profeta é aquele que consegue ver o que as pessoas não conseguem ver. Sabe aquela história do sapo, quando você coloca ele numa panela fervendo? Só que você começa com água gelada, vai esquentando, ele não percebe que ele está morrendo ali. Então,
todos os seres humanos nasceram numa panela fervendo e indo para o mal, para o inferno. É o fim. Só que Deus deu, porque Deus ama esses seres humanos que estão nessa panela indo para a morte. Glorinha, o que Deus fez? Ele despertou algumas pessoas, que são os profetas, para olhar e falar: não, isso não está certo. Não está certo, a gente está morrendo, a gente está indo para a morte. E o profeta levanta e fala para os outros que estão ali queimando naquela panela: está queimando, vocês não estão sentindo? Nós vamos morrer. O profeta é aquele que abre o olho do povo. Só que ele não se desespera, isso que é interessante. Ele não se desespera, mesmo olhando para o desespero da condição humana. Ele não se desespera, ele não fica depressivo, ele não joga a toalha, mas ele é capaz de se manter firme, ainda que os outros seres humanos falem: fica quieto, está gostosa a água, a gente está numa sauna, está quentinho aqui, cala a boca, cala-te, profeta. O profeta, ainda que seja ignorado diante de uma tragédia iminente, ele permanece firme. E isso é muito interessante. Ele aprende a discernir as coisas do alto e andar por fé e não por vista. Os profetas, o que eles viram era terrível. Olha o que Miqueias, por exemplo, Amós viram: homens praticando lucro ilícito, maridos traindo as esposas, imoralidade sexual e social, injustiça com os pobres, sofrimento por ganância e avareza. Os profetas tinham muito a lamentar pelo efeito do mal no mundo, porque eles viam os efeitos do pecado no mundo caído e sentiam o peso desse pecado. Mas apesar da dor, eram pessoas sustentadas pelo Senhor, não pelo que viam, mas pela palavra do alto. Não palavras de seres humanos, de TikTok, meras palavras positivas, mas a cura e a esperança, porque a palavra de Deus é como uma semente, a semente de um novo tempo à disposição de quem crer e se arrepender dos seus maus caminhos. O profeta se sustenta na palavra de Deus e não nas palavras dos homens. O Miqueias, ele era conterrâneo do profeta Isaías. O Miqueias, ele era tão importante quanto o profeta Isaías, porque ele é citado em outros livros de profecia. Só que o Isaías trabalhou nos palácios de Jerusalém. O Isaías lidava mais com a aristocracia da época, né? O Miqueias, ele vivia mais no ambiente rural, em Judá, mas ele também profetiza no reino do norte, porque os profetas, alguns Deus chamou para o reino do sul e alguns para o reino do norte. O Miqueias transita nos dois reinos e ele profetizava. Ele era um homem que foi chamado para exortar o povo de Deus. Ele viveu antes da queda de Judá. Ele viveu antes da queda de Judá. E ele vai falando. Ele poderia ser dominado pela raiva, que queima, né? Como que é? Envenena o fígado, envenena o coração, né? Mas ele não acontece isso com ele. Ele não tem desassossego. Mas como? O fim de Judá estava próximo. Ele sabia, mas como? E aí eu quero dar duas lições para você, que às vezes é muito irritado. Para você que às vezes perde a paciência fácil. Para você que às vezes está magoado com alguém, com alguma situação. Para você que perdeu a estribeira, eu quero que você seja maduro, porque nós temos que ser maduros no lamento. Repete comigo: maduros no lamento. Nós podemos lamentar, mas não murmurar. Não ficar: ai, porque a vida, os céus, a vida, ai, tudo é tão difícil. Não, isso não é maturidade, isso é imaturidade, e quem vai sofrer com isso é você mesmo, querido irmão, querida irmã. Por isso existe uma maturidade no lamento. Pode lamentar. Se Deus for abrindo seus olhos, Sônia, e você vê as mazelas do pecado no mundo, lamente, mas tem a forma apropriada. Então o primeiro ensinamento é que em Deus nós temos os nossos olhos abertos para o mal que existe no mundo. Não tem jeito. Não se engane com conforto demais, prazer demais, bem-estar demais. Existe um divórcio entre o Criador e a criatura, e só é superado por uma nova aliança no sangue de Jesus, que fez novas todas as coisas. Não se engane, existe um divórcio.
O C.S. Lewis vai chamar de o grande divórcio, ele tem um livro sobre isso, entre o Criador e a criatura, porque a criatura se divorciou. Mas Cristo estabeleceu uma nova aliança para aqueles que creem, que entregam a sua vida. Em Jesus nós nascemos de novo, não da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito. Por isso a solução do mal no mundo não vem de palavras positivas, elas não são suficientes, elas continuam sendo palavras de homens e mulheres falhos e limitados. Nós necessitamos de um Salvador que é divino, por isso Jesus Cristo veio como um bebê na manjedoura para salvar o mundo. Então o seu olho tem que estar aberto para isso. Porque o inimigo das nossas almas vai querer dizer assim, Paula, mas está gostoso aqui, você ganha bem, você tem uma família bonita, domingo tem a televisão, tem o clube do futebol, tem o subsecretário da doutrina da fé do Vaticano, subsecretário não, porque agora, ano passado, ele foi eleito secretário lá, nomeado, se chama Armando Mateu, e ele diz, reverendo Carlos Meyer, que nunca na história da humanidade, registrado, houve uma sociedade tão voltada para o entretenimento e para o lazer como hoje. É muita coisa de lazer que existe. Desde spa, massagem, boteco, barzinho, festa, televisão, cinema, clínicas estética, cuidado com o corpo. É muita coisa de lazer que existe para querer se sentir cozy. Cozy em inglês é gostosinho nesse mundo. Você que é crente tem o olho aberto, e essa é a parte, vamos dizer assim, ruim, das más notícias. Você vai olhar e vai falar, não está certo, a água está queimando, nós estamos morrendo aqui achando que está uma delícia. Né? E isso dói. Na época de Miqueias, muitos israelitas se sentiam tranquilos. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque existiam os falsos profetas que negavam o problema do pecado no mundo. Esses eram profetas corruptos que visavam ganho e não simplesmente proclamar a palavra de Deus. E aí o povo de Deus vivia uma falsa sensação de paz, mesmo rompido com Deus, o Criador. Recebiam palavras positivas, vindas de falsos profetas. Mas daí vem o verdadeiro profeta, chamado por Deus, e olha o que ele diz. Nós lemos, olha o que ele diz. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro. O mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. O dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora do seu castigo, um tempo de confusão. E aí ele lamenta, Leandro, olha o que ele fala. Pobre de mim. Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Quer dizer, eu estou com fome e não tem comida. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar a minha fome. Ele está percebendo que nesse mundo caído, Heber, não tem nada que satisfaça ele. Não tem nada. E aí ele continua, olha que forte, não confie em ninguém. Não é diferente daquela passagem que diz, maldito o homem que confia no homem, né? Nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Estou olhando para minha esposa agora, hein? Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, é o que ele está vendo. A nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa. O Miqueias teve os olhos abertos. Mas ele não entrou em depressão, em parafuso. O Miqueias teve os olhos abertos para a realidade. O mal habita a própria casa. Agora eu te pergunto, tem nora que se rebela contra a sogra nos dias de hoje? Tem filho e filha que se rebela contra a mãe? Filho que despreza o pai? Tem melhor amigo que trai a confiança? Tem esposa que trai o marido que trai... Tem alguma diferença do mundo de Miqueias para o mundo de hoje? O mundo continua caído. O mundo continua caído. O mundo continua um caos, precisando do Salvador para ser restaurado. Só que a gente começa a confiar demais. Confiar no tamanho do muro da nossa casa. Confiar no sistema de segurança que tem. Confiar na minha conta bancária. Confiar na minha poupança. Confiar na minha família, que é diferente das outras, é melhor. E a gente começa a ficar
agradável naquela água que está fervendo. O profeta ele vem para falar assim, não é assim. Não é assim. O mundo continua no maligno. O maligno jaz aqui. Mas o Espírito Santo está entre nós, depois de Cristo Jesus, prometendo esse novo céu e a nova terra. A resolução. Aonde? No julgamento final. Por isso nós não podemos negar o julgamento final e as penas eternas. Né? Esse é um texto de lamento. E eu quero dizer que no lamento existe esclarecimento. No lamento existe verdade. No lamento há constatação do mal no mundo. No lamento há dor. No lamento há libertação. No lamento há vitória. Porque não é um lamento qualquer. Não é um lamento como expressão que nasce do coração do homem. Mas um lamento que nasce no coração de Deus. Como palavra de Deus. Esse lamento é primeiro o lamento de Deus. Pelo pecado que entrou no mundo. É um lamento do alto. E por isso ele é maravilhoso. Por isso, pobre de mim. Eu tenho fome. Estou rodeado de pessoas às quais não posso confiar. Os meus líderes aceitam suborno, a justiça está pervertida, pobre de mim, até o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Que maravilha, irmãos, estamos acordando para esse mal e o caos que o mal estabeleceu no mundo. Esse homem, Miqueias, finalmente percebeu que não pode resolver a situação sozinho. O problema verdadeiro, Isadora, é quando eu acho que eu posso resolver a situação sozinho. Esse é o pior. O pior não é saber que eu não consigo resolver a situação. O pior não é não saber, é saber que está tudo ruim. Isso é bom. Ruim é você achar que está tudo bom. Ruim é você achar que está tudo em ordem. Ruim é a gente achar que está no paraíso, já aqui nessa terra. Porque Deus não prometeu o paraíso nessa terra. Qual que é o verdadeiro mal? O verdadeiro mal é você achar que está tudo bem quando não está. Agora, quando eu sei que a situação é difícil, isso é maravilhoso, porque agora eu acordei do Matrix. Agora eu sei que meus olhos estão abertos. Eu sei que eu preciso de um Salvador. Eu sei que meras palavras positivas podem até fazer bem para mim, podem até me alegrar, podem até me ajudar temporariamente como uma pastilha para uma crise de infecção bacteriana. Mas não vai curar, não vai curar. Então assim, eu não sou contra as palavras humanas que bem trabalhadas nos ajudam a crescer. Pelo contrário, as palavras humanas são ferramentas, desde que empoderadas por Deus. As palavras, você quer palavra humana boa sem Deus? Se ela for de Deus e estiver contribuindo, glórias a Deus. Mas se não, Ana Maria, joga fora. Joga fora só esse pensamento positivo. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador vive em nós. E o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. É quem restaura a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. É dele que nós precisamos. Este é o lamento de alguém que finalmente percebeu que não pode resolver a situação sozinho. É um lamento maduro de alguém que reconhece que precisa de ajuda. É o passo antes da restauração. O passo antes da salvação, o passo antes da cura. Então, antes da salvação, eu tenho um passo antes. Sabe qual que é, Taide? O passo antes é falar, eu preciso do Senhor, Senhor Salvador. Eu preciso de Jesus. Eu não consigo sozinho. Esse é o passo antes. É o momento que eu falo, eu não vou dar conta. E aí, quando eu falo assim, invoco o Senhor como meu único e suficiente Salvador, aí vem a restauração. Você percebe que antes da salvação, da restauração, da transformação, existe um passo, e esse passo passa pelo lamento. Passo passa, né? Ele passa pelo lamento. O lamento é essa constatação de um mundo caído. Não tire de você esse passo importante. O mundo vai sempre oferecer descaminhos para que você possa fugir da dura realidade do pecado no mundo. Seja o lazer exacerbado, o consumo impulsivo, a falsa sensação de segurança, mas como cristãos maduros em quem Jesus habita, somos chamados a andar pela fé e não por vista. Miqueias é um professor, um arauto de Deus, que vivia pela fé e não por vista. Seus olhos foram abertos para ver as consequências do pecado no mundo, e ele só permanecia em pé, porque ele era sustentado pela palavra de Deus. Ele lamenta,
mas ele tem esperança. E aí vamos para o segundo ponto. Tá? Então o primeiro ponto desse texto é que quando nós buscamos ao Senhor, nós temos os nossos olhos abertos para o mal que existe no mundo. O apóstolo Paulo tinha, o apóstolo João tinha, o apóstolo Pedro tinha. Todos eles acordaram para o mal no mundo. Tudo bem? O segundo ponto é que Deus não só dá olhos abertos, mas Ele nos dá também salvação ao que crê. Então, apesar de constatar o mal, eu tenho algo além. Eu transcendo, eu sou um filho de Deus agora, e eu tenho poder para enfrentar esse mal que existe no mundo. A Bíblia fala de 2 tipos de lamento. 2 tipos. Lamento por indivíduos e lamento por cidades e nações. Eu vou dar alguns exemplos. O rei Davi, por exemplo, compôs um lamento pela morte de Saul e de Jonatas, segundo o livro de Samuel, capítulo 1. Houve lamentação também nacional pela morte do rei Josias, segundo o livro de Crônicas, capítulo 35, verso 24. Abraão lamentou ou chorou por Sara, Gênesis 23, 2. Jó passou o livro inteiro lamentando por suas perdas. Lamento por indivíduos, lamento por uma morte, lamento. Mas também existe lamento por cidades e nações. O livro de Lamentações, por exemplo, ele é uma série de canções de lamento por Jerusalém, que foi destruída em 586 a.C. Agora, no lamento bíblico, sempre existe um toque de esperança, uma nota de esperança, um quê de esperança, um motivo do porquê eu lamento, mas permaneço em pé. Olha o profeta Miqueias. Olha que interessante, ele lamentando. Então, irmão, irmã, se você reclama demais, a minha história é difícil, né? Todos temos histórias difíceis. Eu não quero diminuir a sua dor, tá bom? Não quero. Mas eu quero te apontar para o Salvador. Eu estou lendo um livro que se chama O Conselheiro Capaz. E ele fala que o conselheiro é o Espírito Santo, o Paráclito. Então, todo conselho deveria ser feito pelo poder do Espírito. E aí ele critica até conselhos que são feitos fora do poder do Espírito. Então, assim, nós temos o poder em Deus para superar as nossas dificuldades. Olha o que Miqueias falou, olha que interessante. Depois de tudo que ele constatou. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Certamente, eu não tenho dúvida, estou certo. Não se alegrem meus inimigos, porque provavelmente os inimigos dele estavam caçoando dele. Você é um profeta maluco, você fala palavras de morte, Judá está tudo bem aqui. Ele fala, não se alegrem, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos. Esse texto, quanto a mim, me lembra Josué 24:15. Porque em Josué 24:15, Josué está lendo a certidão de aposentadoria dele. Porque o Josué, ele conduziu o povo a entrar na terra prometida. Ele foi um líder militar também, né? Ganhou muitas batalhas. E aí ele fala assim, olha, é o seguinte, vocês eu não sei. Se vocês vão querer seguir os deuses dos nossos antepassados, quem eram os deuses dos antepassados de Josué? Lá da terra de Ur dos Caldeus. Porque quando Abraão foi chamado, Neia, os pais dele adoravam outros deuses. Mas o Deus verdadeiro apareceu para Abraão. Então Josué, ele fala assim, olha, 24:15, eu não sei de vocês, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse texto, quando o Miqueias fala, quanto a mim, isso me lembra muito Josué. E essa tem que ser a sua palavra, Júnior. Olha, eu sei que o mundo está um caos, Karen. Eu sei que está difícil, está ruim, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou, no caso aqui de Miqueias, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente, meu Deus me ouvirá. É uma força, é uma capacidade que ele tem de confiança
que me impressiona. As palavras de Miqueias apontam para a razão da fé dele, apontam no porquê ele anda por fé e não por vista. Eu busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Olha, Miqueias, ele manda essa palavra dele, essa carta, para proprietários de terra gananciosos e opressores. Leia depois, hoje, Mateus, Miqueias, para você ver. No capítulo 2, versos de 1 a 5, ele está falando com proprietários de terra gananciosos e opressores. Ele fala para pessoas que apoiavam líderes políticos e religiosos corruptos de Israel, responsáveis por conduzir a nação à decadência moral. Miqueias condenou o pecado de Judá, antecipou o julgamento divino contra a nação e previu a restauração. Ele alterna palavras de destruição e esperança, bondade e juízo. E no capítulo 1, verso 8, diz que ele andava descalço. O Miqueias andava descalço. Um dia de frio hoje, né? Minha avó ia falar que pega gripe, não pega? Resfriado, né? Tem que pôr meia quentinha. Ele andava descalço. Ele andava descalço. Mas por que ele andava descalço? Porque um sinal do lamento, Silvia, é andar descalço. O pastor Carlos Queiroz, eu gosto muito dele, Carlinhos Queiroz. Ele é um homem que já fez, assim, homem de Deus, né? Ele faz caminhadas lá no Nordeste. Ele é um homem incrível e quando eu vejo ele às vezes em vídeos, ele não perdeu o costume de fazer cultos no lar, assim. Então ele fala para multidões, mas às vezes ele está lá com 5, 6 pessoas louvando a Deus e ele só tinha um terno, não, 2 ternos, o azulão e o outro lá. E para ele, como que chamava? Eu não lembro o nome, eram 2 ternos. Para ele isso simbolizava essa vida passageira, essa vida temporária. O Miqueias andava descalço. Quando as pessoas olhavam, não causava curiosidade? O que esse homem estranho anda descalço? O João Batista não era estranho? Porque eles estavam sinalizando para o mundo que esse mundo aqui não é a última realidade é os céus. E aí eu quero perguntar para você, caminhando agora, avançando um pouco mais perto do final, você, na sua vida, querido irmão, em algum momento da sua vida, você já se tornou sujeito a perder a esperança? Você já perdeu a paciência com alguém, com alguma situação? Você já ficou irado de uma forma pecaminosa, aí soltando palavrão e brigando e falando mal? Assim como Miqueias, nós vivemos num mundo caído. Mas o poder de Deus, Ele te dá força. Então, se você é alguém que anda rancoroso, magoado, sem esperança, fala com o Senhor Jesus como Miqueias, porque certamente Ele me ouvirá. Tenha um lamento maduro. Não fica acreditando que esse mundo é um conto de fadas e um mar de rosas, porque não é. Ele não é. E está tudo bem. Mas eu sei que o meu Salvador vive. E por isso eu aguento o que tiver que aguentar. Paulo e Silas aguentaram prisão. Os primeiros discípulos foram ali martirizados. Nós vivemos numa pátria onde o cristianismo é a maioria, somado ao catolicismo romano e os evangélicos, e às vezes nós nos acostumamos com regalias. Agora, eu estou na IPRAL, viajo a alguns países da América Latina, tem muita gente que tem muita luta. Mas eles perseveram, porque o poder de Deus se manifesta na fraqueza deles. Então eu quero te falar nesta manhã, busque Jesus e fale: Senhor, eu quero ter força como Miqueias, eu quero entender que o mundo não é um mar de rosas, mas que eu sei que o Senhor vive, e que o Senhor vai nos salvar, e que existe um julgamento no final. Nesta manhã, a palavra de Deus é para você. Tenha os seus olhos abertos para a realidade do pecado e do mal do mundo, mas também tenha os seus olhos abertos para a palavra de Deus no mundo. Depois da queda, Deus permitiu que a humanidade seguisse o seu caminho, mas não nos abandonou. Palavras positivas podem ter valor, mas eu quero nesta manhã te lembrar que você tem a palavra verdadeira, o verbo que se fez carne, que vive em você. Continue andando com firmeza nos caminhos do Senhor. Pastor, mas como continuar andando quando tudo que eu vejo é desilusão? Como continuar vivendo quando da minha boca só sai lamento? Eu quero te ler uma frase do Martinho Lutero, quando ele estava lá diante dos seus inquisidores em Worms. Olha o que o Martinho Lutero disse para eles, quando ele lamentou pelo caos da Igreja Católica medieval.
O Martinho Lutero é um profeta que teve os olhos abertos e viu o absurdo. E veja, a igreja daquela época aceitava a indulgência, aceitava tantas mentiras. Veja, a massa, ela aceita, como a água que vai esquentando. Ô Vinícius, tinha pessoas que tinham filhos com limitação, que precisavam de recursos, mas vinha alguém e falava assim, ó, você quer salvar o seu bisavô? Você quer salvar? Compra aqui indulgência. Custa tantos R$1.000 e você leva, você vai salvar o seu bisavô. E você, uma pobre pessoa que ama o seu bisavô e não tem dinheiro para pôr comida na casa, fala, não, é a alma do meu bisavô. E você pega o dinheiro que você não tem para receber um papel que tem um anel de alguém que é importante da igreja, leva para casa e acha que salvou a vida do seu bisavô. E aí você vive uma desgraça, uma miséria de vida. E estava tudo bem para a igreja na época. Estava tudo bem. É assim mesmo. É indulgência. É assim. A igreja era um caos na época de Martinho Lutero. E ele foi despertado por Deus. Leia a biografia de Martinho Lutero, como ele muitas vezes ali, enclausurado no quarto, ele se sentia às vezes perseguido pelo inimigo, por Satanás, e ele orava e jejuava para lutar contra esse mal que pesava, porque Deus levantou ele para ver esse caos. Está entendendo, Gilblim? E aí olha o que ele escreve, olha o que ele fala, abre aspas, Martinho Lutero, a menos que eu seja condenado pelas escrituras, palavra de Deus, não palavras positivas de homens. Pela Escritura, não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem de forma mútua. E minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Amém. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 4 a 7, diz, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Então eu quero dizer para você que a sua angústia, a sua dor, é a angústia e a dor coletiva dos crentes que entendem o pecado no mundo, tá bom? Então você faz parte de um grupo que entendeu o sofrimento que existe no mundo. E Paulo continua, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Veja, o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Esse é o crente raiz. Como assim raiz, pastor? Que tem raiz. Esse é o crente que é uma árvore que tem raiz. Ele não nega o mal do mundo, mas ele se sustenta na palavra, ele sabe das dificuldades, e ele vive não pelo que ele vê. É interessante, né? Aqui, Heber, só mais um pouquinho, tá? Fiquem comigo. Quando ele fala, eu não vivo pelo que eu vejo, ele está falando dos sentidos humanos. Quantos sentidos nós temos? 5, lembra na escolinha? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Ai, que medo de errar. A gente começa, né? Eu não lembro um, acertei os 5, né? 5 sentidos. O sentido vai te fazer perceber o mundo. Você vê coisa que te entristece. Você escuta coisa que te deixa com raiva. Você está num ambiente em que você está sentindo ali que não está legal. E esses sentidos vão guiando a sua reação. Isso é bom, porque se eu ponho a mão no fogo, por conta do tato, eu tiro rápido, né? Agora, se eu viver apenas pelos sentidos, eu não sou diferente de nenhuma outra criatura. Quem é crente? O crente é o que vive pela fé. A fé é que vai direcionar os meus sentidos. A fé é que vai orientar como os meus sentidos vão captar a realidade do mundo. Então, quando eu ouvir coisas, estão falando mal de mim, estão fazendo coisa errada contra mim, eu vi só tristeza porque o poder político do país está um caos, porque não dá para confiar em ninguém, está diferente do que o Miqueias falou? É uma coisa. Mas qual que é a diferença? Em vez de eu ficar passando isso no automático para todo mundo lá para frente, eu paro e vivo pela fé. Não, eu sei. Eu não sou enganado. Meu Salvador sempre falou que no fim dos tempos ia ser filho contra mãe, ia ser um caos.
mas eu sei porque a palavra dele me sustenta e eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda da palavra dele. Lembra Josué, capítulo 1? O que Deus fala para Josué? Tão somente, seja forte e corajoso, mas tão somente medite nesse livro, na lei, dia e noite, não se desvie e proclame isso para o meu povo. Essa é a palavra que Martinho Lutero traduziu para o alemão. É essa palavra que tem que nos firmar. Quando os seus sentidos, está aí agora o Divertidamente 2, né? Que fala do cérebro, como que funcionam as emoções. Quando vem a situação, não seja pego de surpresa, Gil. Tem alguma surpresa? Miqueias, há milênios falava disso. É um caos. Mas eu sei que o meu Salvador vive. E eu confio nele. E certamente ele me ouvirá. Então, diante da sua tristeza, da sua dor, da falta de emprego, da traição, da maldade que existe no mundo, busque o Salvador, porque ele é o nosso Senhor. Amém?